Olá, sou o Thiago Sarraf, especialista em e-commerce e vamos falar de desenhando metas. Se você já tem um e-commerce, como que eu desenharia a minha meta para o próximo ano? Tá? Eu vou pegar, em primeiro lugar, a taxa de crescimento do e-commerce no último ano e olhar um pouco dela, a projeção para o próximo ano. 2017, uma média de entre 8% e 9% de crescimento, projeção de 2018, 12% a 15%, e isso deve se repetir em 2019. Então já temos um número. Considerar na média 15%. E quanto o seu segmento cresceu na internet? Moda e acessórios cresceu 15%, eletrônicos cresceu 7%, e cada segmento vai ter sua taxa de crescimento ali. Se a gente somar os dois percentuais, 15% e 15%, vão dar 30%, e você repetir esse número, você não teve crescimento. Sinto lhe dizer. Você só se manteve competitivo no mercado com o mesmo percentual de participação que você tinha. Se tivesse 100 empresas, as 100 cresceram, o mercado cresceu os 30%, você manteve esse crescimento, você continua na mesma posição do ranking que você estava no ano anterior. Não teve crescimento real. O que você precisa colocar de meta é sua participação, sua taxa de crescimento acima do que o mercado em si está crescendo. Ah, o mercado recuou 10%, você cresceu 20%, parabéns, você cresceu 30% dentro do seu segmento de atuação. Então, vamos colocar uma meta aqui desafiadora de mais 20%. Então, a minha meta para o ano que vem é um crescimento de 50%. Thiago, crescimento de 50% não é muita coisa? Sim. No mercado de e-commerce, não. Não é um mercado 100% maduro, tem muita coisa para acontecer, tem muita tecnologia para ser desenvolvida, tem muito segmento ainda para entrar e ser ajustado, ser consolidado. A parte de alimentos é uma grande aposta que a gente está acompanhando e deve se consolidar bem, serviços cada vez ganhando mais força, a parte de educação, conteúdo e por aí vai. Então minha meta do ano que vem é 50%. Mas eu tenho uma meta linear? Não. Essa meta ela tem sua sazonalidade. O e-commerce tem datas comemorativas e com base nessas datas comemorativas a gente precisa desenhar a distribuição de peso mês a mês do crescimento que você vai ter. No mês a mês, como que a gente pode considerar? Janeiro é um mês um pouco mais baixo, dependendo do que você vende, você vai ter uma alta na liquidação de verão. Fevereiro é um mês ruim, não preciso nem explicar esse motivo no Brasil. Março ele volta a um patamar de normalidade. Abril começa a crescer. Maio temos uma grande data, né, uma das principais datas comemorativas, uma das datas com maior volume de faturamento, que é o Dia da Mamãe. Depois de maio temos junho, tem o Dia dos Namorados, né, vai dando uma melhorada. Julho, férias, ele é um mês normal. Agosto, o Dia do Papai. Setembro a gente segue de lado, já começa uma projeção de crescimento para o final do ano. Entre outubro, o Dia das Crianças, tem um pico e volume de pesquisa na internet. E o mês para nós, novembro, com a famosa data Black Friday, que meu amigo pessoal Pedro Eugênio conseguiu consolidar lá no Brasil. E lembro bem do desafio dele no começo. Então teve o desafio de trazer uma data americana para o Brasil e motivar, né, e puxar mais uma data de promoções e descontos, óbvio que fazendo do jeito certo. E deixo aqui, né, uma sugestão, provavelmente a gente vai gravar aí algum vídeo falando exclusivamente de Black Friday e vou colocar meu segundo desafio, porque o primeiro já venci quando eu auxiliava no evento e-commerce do meu amigo Elvis, é fazer uma nova entrevista com o Pedro Eugênio falando um pouco do bastidor e como foi o desafio de criar essa data aqui e consolidá-la no Brasil, certo? E por último, o mês, dezembro. E só não é maior e mais significativo por conta do recesso dos dois feriados que a gente tem. Se ele fosse um mês de 30 dias corridos, seria maior do que o próprio Black Friday que estaria movimentando ali, tá? Então, dentro dessa distribuição, cada mês vai ter um peso. Eu pegar 100 e dividir por 12, né, a gente vai ter uma média aí entre 8, 9, vai ter mês que vai ter um peso 10, 11, 12, um mês com peso 4, 5, e a gente vai distribuindo isso. Faz sentido? Como desenhar a meta de quem não tem e-commerce ainda? No planejamento, eu já citei aqui, né, em outros vídeos, a gente vai olhar o mercado, o tamanho desses fornecedores, pegar o número de visitas, multiplicar pela taxa de conversão média do e-commerce ou do setor, se você souber,
e entender o volume de vendas e dar uma entendida também como que é esse mercado, olhando alguns relatórios como o do Web Shoppers, por exemplo, da Abicom, que traz um pouco o faturamento aí do mercado, né, desses mercados segmentados. Feito isso, quanto você vai investir e projetar um retorno. Quanto eu vou investir? Eu vou investir de R$5.000 por mês em marketing, eu tenho um markup ali de 2,5, né, 2 vezes e meia meu custo, eu invisto 10% do preço do produto, então eu vou projetar um ROI de 10 para poder trabalhar bem, esses 5.000 vão virar 50.000 de faturamento, desses 50.000 em marketing, vamos projetar mais uns 20.000 ali de faturamento em outras mídias, direto, orgânico e tudo mais, a gente está falando de 70.000 por mês. Colocar isso daí numa mediana, vamos dizer assim, a gente vai ter um faturamento aí anual algo em torno de 400 a 500 mil reais, até porque você não nasce faturando 70.000, né? Você vai começar a crescer, ter a curva para depois chegar no faturamento de 70.000. Então por isso que eu estou falando que é um pouco menos do que os 840 mil que deveriam ser se fosse 70.000 vezes 12, certo? Então com esses números eu consigo já projetar uma meta aí de faturamento no início do ano. A gente tem outras características para serviço, a gente considera um pouco a taxa de sucesso do funil. Por exemplo, eu consigo falar com 1.000 pessoas, em termos de proposta, vamos falar que eu trabalhei bastante isso no meu início de carreira. Para eu fechar 10 clientes, eu preciso falar com 1.000, negociar com 100, trabalhar 50 propostas ativamente e fechar 10 clientes. É mais ou menos esse funil que a gente acaba trabalhando. Isso daí eu estou resgatando um material que eu estudei da Siebel, que é um antigo sistema de CRM, nem sei se está mais ativo. E a gente considerava isso lá na época que eu trabalhei na Compaq, HP e Microsoft, né, a minha sequência ali de 3 empresas americanas que eram bem rigorosos com esses pontos assim, de funil. Então, em serviço a gente considera isso. No e-commerce a gente tem a taxa de conversão e não deixa de ser um funil, mas uma proporção um pouco diferente. Thiago, não estou conseguindo aumentar a taxa de conversão, não estou conseguindo fazer o carrinho converter, preciso descobrir o que está acontecendo. Aí não é desenho de meta, a gente precisa fazer um trabalho investigativo, um diagnóstico, para entender como que isso está sendo trabalhado, o que está acontecendo. Mas você pega esse índice atual teu e muda o fator na composição da meta. Última dica que eu passo é revisite suas metas. Eu já falei de métrica. A métrica é um acompanhamento para saber se a gente vai chegar na meta. Eu tenho 12 meses para chegar na meta. Eu vou distribuir essa meta durante os meses. Se eu estou no terceiro mês e não atingir a meta de nenhum mês, óbvio que eu não vou atingir a meta anual. É muito provável que isso não aconteça, certo? Então eu preciso revisitar e saber se eu acertei ou não na projeção, porque você pode ter errado. Eu, Thiago, gosto de desenhar 3 metas. Não recomendo, mas eu vou falar como que eu faço. Eu desenho a meta pessimista, que é a meta pagar as contas. Eu desenho a meta realista, que é a meta estou ganhando dinheiro, mas não vou fazer a viagem de final de ano, né? Não vou para Nova York, né? Não vou para praia, não vou para nenhum lugar. E a meta otimista, eu vou viajar, eu vou gastar dinheiro. Então nessas 3 metas eu já tenho uma noção como está o andamento do mercado. Mercado mais retraído, eu vou ter que atingir no mínimo uma meta pessimista. Mercado normal, está voltando à normalidade, como a gente vê e presenciou no início de 2018, vou trabalhar uma sequência de meta. E a otimista deu tudo certo, você conseguiu trabalhar bem, acertou, emplacou, aí tem que ter a meta otimista e buscar o desafio. Em TI, a projeção de até de comissionamento, ela parte de 70%, ela atinge 100% e você tem um plus acima de 120%. É daí que eu tirei esse conceito da meta pessimista, realista, otimista. Eu vivenciei isso, né? Trabalhei também já na área comercial, uma venda um pouco mais técnica e eu tinha um gatilho. Eu ganho 50% do que eu mereceria ganhar se eu atingir só 70%. Eu ganho realmente o que eu deveria ganhar se eu atingir 100%. Eu ganho vezes 1,5 aquilo que eu passar de 120%. Então esse era o gatilho para a gente buscar um resultado a mais. Eu gosto de colocar essa essência nos negócios e desenho sempre minha meta pessimista, realista, otimista. Óbvio que eu prefiro atingir o otimista sempre, tá certo? Gostou? Compartilha com seu amigo, quem quer ouvir um conteúdo semelhante a esse. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Não deixe de acompanhar as novidades, nossos vídeos semanais e te espero no próximo vídeo. Obrigado, até mais.